Audiobook A Trajetória da Borboleta. Como sair do casulo e voar ao encontro de nossos sonhos. Autora Vanessa Moreira. Que sou eu que vou ler o livro para vocês. Recapitulando. Quando olho para trás e me lembro daquela menina extremamente ansiosa que fui, caio na gargalhada. Mas cada emoção sentida foi positiva e necessária para hoje ser quem sou. É assim que acontece com todos nós. Tudo que vivenciamos, inclusive as piores sensações, aquelas que não contamos nem para a melhor amiga, nos ajuda a estruturar e formar a pessoa que somos. Há uma grande necessidade de olharmos a nossa história com amor e nos entender e aceitar, abraçar cada pedacinho nosso, acolher as nossas maiores dores e simplesmente aceitar tudo o que temos dentro de nós. Perceber os motivos que nos levaram a certas atitudes negativas, como, por exemplo, manipular, controlar, mentir e trapacear. Essas atitudes são as defesas que aprendemos quando temos as nossas feridas emocionais. Escondemos as nossas feridas, muitas vezes mostrando as feridas das outras pessoas, para que ninguém descubra a nossa. Escondemos as nossas fraquezas e nossos fracassos para convencer o outro de quem tem valor, enquanto, na verdade, estamos tentando convencer a nós mesmos do nosso valor. Claro que também temos as atitudes positivas para nos vangloriar, mas com essa fica mais fácil de aceitar, de falar que fiz, promovi e ajudei. Todas as nossas ações são sempre baseadas no nosso interesse e são de nossa responsabilidade. Pode não ser tão simples de entender isso, mas garanto a vocês que entender isso é uma ferramenta importante para o nosso crescimento e nos liberta de fantasmas de emoções vivenciadas que nos rondam até hoje e assim poder criar uma realidade diferente para vivermos o aqui e o agora. As emoções ditas negativas, como raiva e medo, são emoções de defesa e precisam ser aceitas. É preciso aceitar as nossas defesas para então podermos parar de nos defender. Parar de varrer esses sentimentos para debaixo do tapete nos ajuda a conseguir ir desatando os nós dessas emoções e entendermos que eles são resultados de feridas que ainda se encontram abertas dentro de nós. Temos o costume de olhar tudo com um pré-conceito, como se já soubéssemos o que vai acontecer, ou o que esperar de alguém que aparece na nossa vida. Escolhemos o que vamos ver antes mesmo de abrir os olhos. Baseamos tudo o que vivemos no nosso arquivo de memórias das nossas experiências anteriores, comparando e julgando o tempo todo tudo o que vivemos, para assim não nos machucarmos novamente. Deixamos que as nossas feridas sangrando falem mais alto para estarmos sempre alerta e nos defendendo, e então esquecemos de contemplar o novo que surge em nossas vidas a cada dia. E no final o que fica é que somos todos carentes de amor, de atenção, de acolhimento, por isso escondemos nossas feridas para assim nos sentirmos pessoas à altura do que aprendemos que devemos ser, para ser então merecedores de sermos aceitos. Estamos todos tentando ser bons meninos e boas meninas. Afinal, se você se comportar bem e for uma boa menina e comer tudo, vai poder desfrutar da sobremesa. Essa é uma frase muito comum a muitos de nós, entre outros exemplos que já ouvimos na infância. Então fica uma sensação de que temos que ser bonzinhos para sermos merecedores. Acontece que todo ser humano é bom, tem luz e é puro amor. Nós só precisamos nos sentir aceitos para trazer a nossa doçura à tona. Amor e perdão é a chave para tudo que vamos conversar ao longo desse livro. A primeira vez que olhei para a raiva e o medo como sombras emocionais, foi difícil entender que esse é um padrão, uma ferida, uma forma de perceber uma realidade que vem da nossa bagagem de histórias e que, o mais incrível, é que podemos mudar a nossa realidade. Não é fantástico?
Quando li sobre esse assunto, achei bem difícil colocar isso em prática. O livro O Efeito Sombra me ajudou a entender um pouco sobre esses conceitos, mas confesso que não foi fácil começar a entender essa jornada. Quando li o que percebo no outro é uma projeção de uma parte minha, pensei, como assim? Então aquela pessoa que eu acho horrorosa, mesquinha e chata, na verdade é uma projeção minha? Sou eu que vejo assim? Não, eu não sou nada disso. Mas claro que queria perceber a minha realidade e não mais continuar sendo vítima. Então comecei a olhar para isso e tentar entender. A vitimização que fazemos de nós é um processo confortável, mas dolorido. Sentir-me vítima da minha história, do meu destino e de quem eu sou refém, de tudo que vivo, me traz a sensação de que eu não merecia sofrer desse jeito. Mas, enfim, o que me resta é aceitar o que a vida tem para me oferecer, me conformar. Agora, quando eu saio da vitimização e começo a perceber que tudo que eu vivo do lado de fora da minha mente é só a continuação de como me sinto dentro da minha mente e que a responsabilidade da minha história está em minhas mãos, começo a perceber que eu posso mudar tudo que está em minha volta. Não que seja muito fácil. Num primeiro momento eu penso, não posso ser responsável por me proporcionar tal sofrimento, meu velho padrão de vitimização batendo em minha porta. Mas aí, quando eu me proponho a olhar o que vivo, encontrar os pontos que eu estou recriando de sofrimento e consigo entender isso, é aí nesse momento que mudo minha história, que mudo a maneira de perceber a minha vida e que todas as outras pessoas mudam a maneira de se relacionar comigo, porque eu mudei a maneira de olhar para elas, de percebê-las. Eu mudei dentro de mim e tudo do lado de fora se transforma. E a grande chave para isso é o amor e o perdão. Quando comecei a tentar olhar para as minhas emoções, achava que poderia fazer isso sozinha. Afinal, sou terapeuta, consigo ajudar meus pacientes, venho buscando uma infinidade de cursos, conhecimentos, técnicas para trabalhar com a questão corpo e mente, então parecia fácil me tratar. Até que um certo dia me encontrava muito ansiosa com situações que estava vivenciando, para variar, porque sempre me lembro de estar ansiosa para tudo. E combinei de tomar um café com uma amiga que é terapeuta. Falei para ela que estava em grande busca para ajudar meu filho, que é também, adivinha, super ansioso, que se irrita com facilidade, que não tem paciência para nada e que eu tento fazer de tudo para ajudá-lo, mas ele sempre acaba nesse quadro e isso me deixava muito angustiada. Afinal de contas, meu pequeno tinha apenas 2 anos e eu estava grávida do meu segundo filho. Minha intenção, naquela primeira conversa, foi que ela pudesse ajudar meu filho. E quando comecei a falar dos meus medos, ela me disse carinhosamente: com certeza temos que trabalhar com você também. E agora consigo perceber que as questões emocionais do meu filho eram as minhas. Ao descrevê-lo, pude perceber que era como se ele ampliasse e apresentasse de maneira exagerada as minhas reações. Ele se comportava da maneira como eu me comportava, quando eu estava insatisfeita com alguma situação. E enquanto não voltamos realmente os olhos para nós, fica difícil aceitarmos que temos determinados comportamentos, mesmo porque tentamos disfarçar o nosso comportamento negativo para sermos boas pessoas e sermos aceitos. Tudo bem que minha mãe falava o tempo todo, ele é como você era, e confesso que isso me causava extrema irritação, porque quando ela fazia esse comparativo, eu me sentia criticada e me via sem ter ferramentas para resolver, como se então eu tivesse que simplesmente me conformar. Mas isso era como eu percebia o que ela falava. Foi então que resolvi procurar me ajudar para assim poder ajudá-lo a trilhar um caminho diferente, mais leve do que o meu. Os filhos são grandes joias que brilham ao nosso olhar. Eles vêm para ampliar os nossos sentimentos, nos descobrirmos grandes e pequenos perto deles.
Eles nos ensinam como amar a partir do amor incondicional que conseguimos sentir por eles. Eles não precisam ser ou fazer nada para serem amados por nós. Eles precisam apenas existir. Foi fantástico. Como nada acontece por acaso, a partir daí, conseguir mudar toda a minha forma de perceber a vida. Não foi simples, como um toque de mágica. Confesso também que vivenciei situações onde eu ainda me vitimizava e tinha muita pena de mim. Mas aos poucos as coisas foram clareando e como se eu simplesmente tivesse tirando um véu dos meus olhos e pude perceber a vida com mais amor e simplicidade, longe daqueles ataques e conflitos que eu vivia e descobri que eu mesma criava. Claro que ainda me pego criando conflitos, me vitimizando e tudo mais, mas hoje consigo sair desse quadro mais rápido. Tem acontecido menos vezes e com menos intensidade a cada momento que vou me descobrindo. Nesse processo, quando resolvi olhar para a minha história, é que fui vendo uma grande mudança no comportamento do meu filho. Isso é fantástico. É como um tabuleiro de xadrez, onde você muda uma peça de lugar e assim acaba mudando toda a estrutura ali presente. Aprendi muito com meu filho. Me ensinou a ser mais leve, a criar uma realidade de prosperidade. Ele me ensinou a parar de procurar a dor e o sofrimento. Dia desses, abracei-o bem forte e agradeci a ele por existir em minha vida e por me ensinar a ser uma pessoa cada dia melhor. E ele olhou bem para mim e disse: "É fácil, mãe. É só não sentir raiva." E saiu e continuou a brincar. Eu cresci numa família de classe média. Tive tudo que uma criança precisa para se desenvolver bem. Pais atenciosos, boas escolas, bons amigos, mas quando fui olhar isso mais de perto, comecei a me questionar como foi que percebi essa realidade, como foi que percebi a minha história e qual foi a bagagem que eu já trazia ao nascer. Aprendi que tudo que vivenciamos até 2 meses antes da concepção de um bebezinho, que é o período onde o óvulo e o espermatozoide já estão maduros, e também tudo que é vivenciado durante a gestação, são informações que já são sentidas por esse bebezinho. No livro A Biologia da Crença, do biólogo Bruce Lipton, ele também traz essa informação, de que herdamos dos nossos pais todas as vivências que eles realizaram até em 2 meses antes de sermos concebidos. Eu sei que nasci com alguns problemas de saúde, um tipo raro de raquitismo e também frouxidão ligamentar. Esse quadro poderia gerar sequelas de desenvolvimento e crescimento. Meus pais e familiares fizeram todo o possível para restabelecer a minha saúde. Me recordo de toda a atenção que tinham comigo, das incansáveis sessões de fisioterapia e do meu par de botas ortopédicas. Quando tive contato com o estudo de clã e dos padrões biológicos de sobrevivência na nova medicina germânica, do Dr. Hammer, é que pude perceber então o que esse problema de saúde representava. Ele era provavelmente resultado de um conflito vivenciado pelos meus pais e fazia parte da minha forma de perceber aquela realidade. Esse estudo mostra uma leitura interessante dos sintomas físicos que apresentamos, onde todo sintoma sentido no corpo físico está diretamente relacionado com o que estamos vivenciando e como percebemos o que estamos vivendo. O Dr. Hammer relata em seu estudo que os problemas ósseos estão relacionados a dores mais profundas emocionais e que cada parte do corpo que apresenta esse sintoma sinaliza de que maneira a pessoa percebeu esse conflito. No meu caso, o maior problema estava nas pernas, no meu equilíbrio, na minha dificuldade de pisar, de andar, de me sustentar em pé sem ajuda, o que indica então uma grande dor emocional relacionada à dificuldade de ir e vir, de trilhar e escolher o próprio caminho. Certamente, essa era uma dificuldade de meus pais na época em que fui gerada, e esse meu quadro de saúde representava como eu percebi aquela situação que eles estavam vivenciando. Esse estudo biológico é surpreendente.
Ele traz o entendimento da tradução dos sintomas do nosso corpo em como estamos vivendo uma situação. Os sintomas físicos são, então, a manifestação do conflito emocional. Tudo o que acontece no corpo acontece ao mesmo tempo no cérebro e na mente. É necessário um olhar individual de como cada pessoa se sente dentro do que vivencia, o que ajuda muito na hora de tentar entender o que estamos vivendo, mudar a maneira de perceber a nossa realidade, amor e perdão. E então deixar de apresentar aqueles sintomas físicos, porque se mudarmos a maneira de perceber o que vivemos, nos libertamos do sofrimento do corpo e da mente. Acredito que cada um de nós tem uma bagagem emocional que nos permite vivenciar a realidade de formas diferentes e ter uma percepção particular de cada situação problemática que vivemos, de acordo com a bagagem que trazemos do nosso clã. A ligação que temos com o nosso clã, nossos antepassados, é toda a continuidade do que temos para viver. Cada geração vem com o compromisso de ajudar a deixar mais leve a história que aquele clã percorreu. Para isso, é fundamental olharmos a história das nossas gerações passadas com extremo amor, sem julgamento. Afinal, cada um de nós faz o melhor que pode sempre. Assim podemos reproduzir em nossa jornada um caminho mais leve, aproveitando todo o amor e aprendizado do legado deixado pela nossa família. Agora vejam só no meu caso. Certamente naquela época a relação dos meus pais não ia bem. Esse grande medo e essa dificuldade em ir e vir talvez fosse um dos motivos que os manteve juntos num casamento de 25 anos que já não ia bem há alguns bons anos. Sinceramente, não me recordo de momentos que eles tenham vivido em harmonia como um casal. Lembro da grande dificuldade que eles tinham de se relacionar, mas certamente o casamento foi de grande importância para o crescimento de cada um e possibilitou que trabalhassem a bagagem emocional deles, que trouxeram para essa história e para essa relação. De alguma forma, acabamos criando para a nossa realidade aquilo que conhecemos e que percebemos na nossa família. E com certeza o casamento dos meus avós também tiveram dificuldades. Aliás, como todo bom relacionamento. E meus pais acabavam recriando para a história deles as dificuldades que eles percebiam no casamento dos pais, porque a gente sempre acaba criando para a nossa realidade aquilo que nós conhecemos. Hoje, meu pai e minha mãe estão vivendo outra história. Cada um deles estão em outro relacionamento e sinto imensa alegria de compartilhar aqui que eles estão mais completos dentro de sua busca e continuam amadurecendo. Devido a essa parte da minha bagagem emocional, a dificuldade de ir e vir é que acredito que me proporcionou desde criança a necessidade de impor a minha opinião, de ser sim autoritária e muitas vezes muito chata, garantindo assim que eu faria o que eu queria e que nada me impediria de realizar o que quer que fosse. Sempre achava que sabia de tudo. E como não podia ser diferente, o meu filho mais velho faz exatamente a mesma coisa. Lembro inúmeras vezes do meu pai ter me chamado de dona da verdade, por se irritar com minhas argumentações de sabe tudo. Recentemente estava conversando com a minha prima e estávamos lembrando de como eu era briguenta quando criança, e ela recordou um apelido que às vezes me chamavam na família de Pimenta Malagueta. Com certeza eu não era fácil. Risos. A mãe dessa minha prima era coordenadora do colégio onde nós estudávamos e de vez em quando eu aparecia na sala dela mandada por algum professor por causar confusão. Minhas notas eram ótimas, mas eu sempre falava demais, o que atrapalhava os professores, e às vezes eu organizava lideranças dentro da sala. Lembro de um dia ter brigado com um colega e queria que todos também brigassem com ele. Cheguei a perguntar para o grupo quem estava comigo e a maioria levantou a mão. Isso me deixava muito confiante. Não devia ser mesmo fácil lidar com esse meu lado, assim dizendo, mais difícil. Uma pimenta talvez seja mesmo um ótimo termo para definir. Hoje mesmo estava pensando sobre isso, sobre esse meu lado autoritário, de me recordar do jantar de ontem. Tivemos um jantar de família na casa da minha sogra e em certo momento começou um assunto polêmico em discussão e cada um colocou sua opinião. Imaginem que, para uma família italiana, isso aconteceu de forma bastante intensa. Fiquei observando o comportamento de cada um,
falando sobre a causa que defendia para estar correto sob meu ponto de vista, dei alguns palpites, mas me mantive sem impor a minha opinião. Pensei que se fosse há poucos anos eu estaria dentro do debate, afirmando minha opinião como a mais correta e coerente, e tentaria impor a todos que lá estavam, de alguma forma, esse meu pensamento. No final, concordei com minha cunhada, que disse sabiamente, citando um exemplo sobre aquele assunto que estava sendo abordado. Cada pessoa tem a sua própria verdade, e cada um percebe o que vive individualmente. Realmente, não tem como nossa opinião estar certa ou errada sobre nada. Cada um de nós tem sua história, sua bagagem e o que aprendeu dentro de cada família como verdade. Então, a verdade acaba sendo simplesmente um ponto de vista. O certo ou errado, também da mesma forma, depende do referencial. É como aquele exemplo que estudamos na aula de física no colégio. Ao olharmos para o planeta Terra, ele está parado ou está em movimento? Depende do referencial. Em relação aos seres humanos que estão aqui na Terra, o planeta está parado. Mas, se compararmos com o Sol, o planeta Terra está em movimento. Quando olhamos para a história de vida de uma pessoa, percebemos diversos comportamentos a se repetir, passando de pais para filhos. Herdamos as condutas, valores e também a forma de perceber a vida. Cada um de nós só pode dar aquilo que foi recebido, que foi ensinado. Não tem como ser diferente. Por isso, a imensa necessidade de olharmos as pessoas ao nosso redor com amor e entendimento. O julgamento acontece quando coloco a minha expectativa sobre as condutas do outro, e isso não tem significado algum. Cada um percebe os valores à sua maneira. O que para os meus olhos é um erro de conduta da outra pessoa, para a outra pessoa, aquela atitude faz parte da história dela, da bagagem, das feridas emocionais dela, e é o que ela tem para oferecer naquele momento. Da mesma forma, isso acontece quando nos decepcionamos com alguém. Só nos decepcionamos porque colocamos no outro uma expectativa de que ele agiria de acordo com os nossos princípios. Mas isso não tem como ocorrer porque cada um age de acordo com os princípios que tem, do que aprendeu e do que acredita. Então, quando nos decepcionamos com alguém, somos nós que estamos nos causando esse sofrimento, por ter exigido do outro uma ação como a nossa. Mas se cada um de nós tem uma bagagem, uma história vivenciada, como podemos então exigir do outro que tenha as atitudes que nós achamos que seria o melhor para aquela situação? Quando deixamos de julgar o outro pelo princípio da nossa verdade, nós possibilitamos perceber coisas incríveis que estavam escondidas atrás dos nossos preconceitos e estabelecer com o outro, então, relações com mais harmonia, amor e perdão. Acredito em uma sincronicidade do universo, onde tudo acontece exatamente da melhor forma para realizarmos a nossa história. Para viver a sincronicidade positiva, onde nós podemos realizar o que desejamos com mais facilidade, de maneira que as peças do nosso quebra-cabeça se encaixem com harmonia. É necessário abrir as nossas cortinas pessoais para perceber a vida com mais amor. Precisamos, então, aceitar as nossas emoções de sombra para entender a nossa bagagem emocional, acolher as nossas diferenças e as nossas partes separadas, self separado, parando assim de varrer as nossas dores de alma para baixo do tapete. Assim, quanto mais eu me aceitar e me amar e me acolher, mais prosperarei, pois, como já falamos, tudo que está dentro da minha mente é igual ao que está fora. Então, quanto mais unificado eu estiver, mais eu consigo colher uma realidade próspera, simples e construtiva. Mais eu consigo tornar os meus sonhos a minha realidade, amor e perdão. Certamente, se eu nasci nesse clã e vim percorrer essa história, é porque eu tinha uma afinidade com ela e precisava trabalhar emoções de bagagem. Nós não somos vítimas da história dos nossos pais e nem de história alguma. Fazemos parte do amadurecimento emocional dos nossos pais e eles do nosso.
é uma grande troca que a Orquestra do Universo nos proporciona para a nossa jornada nesse plano físico. Em casa éramos meus pais, eu e meu irmão mais velho. Eu sempre achei minha família machista demais, onde meu irmão, por ser homem e mais velho, tinha liberdade para fazer o que quisesse, e comigo isso não acontecia dessa forma. Ele podia dirigir antes mesmo de ter idade para isso. Naquela época isso acontecia com frequência, as leis de trânsito não eram tão rigorosas como hoje em dia. Então ele podia sair quando quisesse, podia várias outras situações que não me recordo agora. Na época, eu tinha uma lista de itens na ponta da língua de vantagens que ele tinha e eu, obviamente, não. Eu sentia uma imensa desvalorização sobre o que ele podia. Claro que isso tudo era como eu percebia essa história. Recordo-me de quando eu reclamava para os meus pais sobre essas vantagens que eu via para meu irmão, sempre ouvia coisas do tipo: você reclama demais, ou então, isso é o que você acha, isso não acontece. Causava-me grande irritação quando eu me queixava com a minha mãe sobre a lista de reclamação e desvalorização e ela me respondia: esse é o seu olhar da situação. E com certeza esse era o meu olhar e não o dela. Meu irmão, que não gostava muito de estudar nessa época, então claro que eu gostava muito, o fato de eu ter as melhores notas da minha sala durante alguns anos da escola ajudava a preencher meu ego desvalorizado. O ego dentro do que eu posso perceber para explicar aqui. É o medo que eu sinto de não ser, de não conseguir, de não fazer a diferença para nada. Esse medo me move muitas vezes de maneira egoísta para me assegurar, me garantir e me gerar a sensação de que sou realmente importante. Eu costumo dizer durante meus workshops que toda a nossa desvalorização pessoal nos faz buscar a superação, e isso nos permite ser hoje quem somos. Todas as feridas que temos durante a nossa história são muito importantes para o nosso crescimento emocional e pessoal. Quando eu comecei a entender a minha responsabilidade na realidade que eu vivo e trabalhar as minhas dores emocionais, foi muito gratificante. Durante esse processo, tive a oportunidade de varrer do meu sistema, ou seja, de modificar a minha percepção de realidade, minhas raivas, meus medos e então sair da reatividade. Foi libertador sair do papel que me sentia de vítima dos meus pais, do meu irmão, das minhas paixões frustradas. Permito-me hoje ser mais leve, não ser tão durona como eu já fui. Consigo agora curtir cada carinho que recebo, contemplar o amor que existe na casa do meu pai quando vou passar uns dias por lá, com meus filhos, cada atitude de cuidado, desde ser recebida com a comida que eu gosto, até uma simples piscina montada no quintal para que meus 2 filhos possam brincar. Posso curtir e agradecer o carinho que tenho na casa da minha mãe, onde tudo parece que estava só esperando a nossa chegada. Como eles se tornaram avós dedicados, fazendo todo o possível para ver o sorriso dos netos, deixando eles fazerem absolutamente tudo o que querem. Hoje consigo contemplar esse momento sem ficar julgando as regras, as decisões, se deveriam fazer de um jeito ou de outro. Apenas assisto e curto muito cada gesto de carinho, amor e perdão. Entre as minhas paixões frustradas, lembro que me apaixonava loucamente e achava que ia casar e construir uma linda família todas as vezes que sentia daquela maneira. Sofria dores de amor intensas, de histórias que nem sequer cheguei a viver de fato, de rapazes que eu nem cheguei a namorar, mas já havia criado um filme de longa-metragem na minha mente com toda a felicidade que o rapaz poderia me proporcionar, e em seguida toda a dor e culpa por eu ter sempre estragado tudo. Agora eu sei que toda a felicidade que eu criava, que poderia ter acontecido, era só o que eu buscava, mas não quer dizer que ia acontecer numa história que nem sequer vivi. Nós transferimos a nossa busca no outro, como se ele preenchesse toda a nossa lista de requisitos, mas nem mesmo chegamos a perguntar se o outro pode ou quer preenchê-la. Transferimos para o outro a responsabilidade de nos suprir de toda a carência, mas primeiro nós é que precisamos nos sentir inteiros, para assim poder ter um relacionamento de troca, enquanto esperamos que o outro nos traga aquilo que nós buscamos dentro de nós, não conseguimos nos sentir completos.
Consegui olhar para minha história e perceber os personagens que eu já vivi e também todos os que já passaram pela minha vida com mais amor e entendimento, percebendo a grande importância de cada um deles em minha vida. Certamente ainda tenho muito que trabalhar na minha bagagem emocional, nos valores e crenças enraizados que eu ainda trago comigo, e vou continuar nesse processo durante toda a minha história de vida. Mas para ter a consciência de pelo menos uma parte desse processo é gratificante demais. Saber que posso mudar a minha realidade e buscar uma nova percepção, novos significados e deixar a bagagem que eu trago comigo mais leve, me fez hoje uma pessoa muito livre e feliz. Inclusive, pude observar que muitas lembranças doloridas que haviam sido apagadas por completo da minha memória voltaram. Mas agora essas lembranças se apresentam de outra maneira. Elas não têm mais a dor que me causavam, e certamente por isso elas haviam sido apagadas. Hoje essas lembranças voltaram de forma bem mais leve, mais fácil. Não condeno mais as minhas ações. Procuro observá-las com amor, com leveza, como atitudes que usava de proteção dos medos que eu apresentava. Aquela era a melhor que eu podia ser naquele momento. E agora, com outro olhar sobre a minha vivência, posso ser o que sou hoje. E com certeza amanhã me descobrirei melhor ainda. Porque é assim, a cada dia podemos ir nos aliviando do peso das dores que aprendemos a criar e colocar um tempero de amor para refazer a nossa trajetória com prosperidade e realização, amor e perdão. Para poder perceber o outro com mais amor, é necessário primeiramente perdoarmos a nós mesmos, aceitarmos-nos por termos acertado ou errado dentro das nossas crenças, para podermos nos livrar do nosso julgamento sobre as nossas ações que acontecem o tempo todo. Isso nos ajuda então a poder entender o outro. Muitas vezes, por não nos aceitar, é que culpamos os outros, para assim nos livrarmos da culpa pela nossa atitude. Quando conseguimos nos amar por inteiro, por tudo que somos, nos momentos onde damos o melhor e o pior de nós, é o que nos libertamos das nossas feridas, amor e perdão. Revendo a minha bagagem, um grande medo que localizei foi o da rejeição. Se alguém me perguntasse anos atrás se eu tinha medo de ser rejeitada, eu responderia prontamente: imagine, pouco me importa o que pensam de mim. Sempre afirmei minha segurança e autoconfiança, para então poder esconder minha ferida da rejeição. Quando entendi esse processo, percebi que essa emoção sempre me trouxe grande angústia, medo de desagradar, de não pertencer. Sempre fui muito cativante e buscava ter meu espaço até mesmo para garantir que não seria rejeitada. Isso explica também quando tentava fazer virar regra o meu ponto de vista, assim garantindo a minha inclusão. É muito complexo e, ao mesmo tempo, simples demais quando visitamos essas emoções. Com certeza, na minha gestação, na minha bagagem emocional que trago comigo, minha mãe ou meu pai, em algum momento, se sentiram rejeitados. Isso veio comigo em minha bagagem. Trouxe essa informação para lidar com ela. Certamente, trouxe outras bagagens positivas e negativas, mas com essa bagagem de rejeição foi muito importante de ter o entendimento. Ela era, para mim, a mais pesada. Lembro que com os meninos eu sempre procurava paquerar aquele que eu julgava menos interessante para as minhas colegas. Assim, certamente eu tinha mais chance de não ser rejeitada. Mesmo assim, fui rejeitada diversas vezes. Com certeza eu procurava me garantir de outra forma. Tendo boas notas, eu ajudava muitos amigos a estudar na época das provas, sempre fiz amigos com facilidade, gostava de sair e de dançar, sempre tinha um grupo de amigos para sair comigo. Mas lembro sempre de me comparar com as outras meninas e observar como elas eram mais bonitas, mais simpáticas do que eu. Meu irmão sempre falava que tinha muitas meninas que gostariam de namorar com ele e que ninguém gostaria de namorar comigo. Que eu era muito feia. E, francamente, eu me achava feia demais. Só quando estava com 15 anos é que comecei a me sentir mais bonita, mas eu já tinha várias amigas que desde os 12 anos eram paqueradas e eu não me sentia paquerada por ninguém.
Demorei para ter um namorado e mesmo assim meus namoros sempre foram conturbados. Pelo menos era o que eu sentia em relação a isso. Realmente, a fase da adolescência não é fácil. Eu sempre paquerava os rapazes mais diferentes do que era considerado um bom rapaz na minha família. Acredito ter feito isso, inclusive, para chamar a atenção dos meus pais. Com o tempo, nós vamos crescendo e realmente aprendendo, trabalhando algumas feridas, escondendo outras. Recordo-me de que tinha muita ansiedade em construir uma família. Parecia que esse momento nunca chegaria. Sempre observava casais felizes, famílias completas, e eu já estava com 26 anos e estava solteira. Nesse momento, sem namorado, sem perspectiva e sem realmente acreditar que pudesse acontecer algo em pouco tempo. Nessa época eu morava em Botucatu, estava terminando o mestrado na Unesp e realmente sentia que alguma mudança chegaria em breve, mas não conseguia saber qual seria. Nesse momento eu havia relaxado a necessidade de me casar e ter um namorado. Meu foco estava voltado para a minha defesa de tese de mestrado e uma semana depois desse evento eu embarcaria para a China, onde passaria um mês me atualizando em estudos sobre medicina chinesa e acupuntura. E foi aí que aconteceu tudo muito rápido. No início de junho, quando estava a 10 dias da minha defesa de tese, lembro-me de riscar cada dia que passava do calendário para que essa data passasse logo, pois foi um momento de grande tensão, mas foi incrível saber que eu tive a capacidade para passar por ele. Eu encontrei o meu marido. Já o conhecia desde meus 15 anos, ele era amigo da minha prima, mas depois daquela época nunca mais o havia encontrado. Foi então, às vésperas daqueles grandes eventos da minha vida, que começamos a conversar, quando nos reencontramos pela internet e marcamos de nos encontrar para jantar em São Paulo, onde eu estaria para um aniversário naquele final de semana. Em um primeiro momento, eu não tinha a intenção de que fosse um encontro, então convidei minha prima e 2 amigas, que ele não conhecia, para irmos todos lanchar. O encontro foi muito diferente de tudo que eu já havia vivenciado. Conversamos bastante, nos identificamos bastante, um com o outro. E então, no dia seguinte, ele me pediu em namoro. Bom, eu já havia dito que sou ansiosa, não é? Pois bem, mesmo com tudo acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, começamos a namorar. E nesse dia, nem imaginava que encontraria meu marido. Meu foco não era esse. Mas foi quando relaxei da minha busca por alguém para casar, foi quando aconteceu. Durante a minha viagem, nos falamos todos os dias como um típico casal apaixonado. E quando voltei, 2 meses depois, eu engravidei. Foi um momento muito especial para mim. Não foi planejado, nem imaginava que isso aconteceria comigo. Afinal de contas, já tinha passado da fase de casar grávida sem planejar. Eu acreditava que isso só aconteceria na adolescência, quando somos mais irresponsáveis. Mas foi assim que aconteceu. Desde o primeiro momento que eu soube da minha gravidez, comemorei muito. Dei a notícia para ele por telefone, morávamos em cidades diferentes naquela época, e ele se emocionou e me pediu em casamento. Foi tudo como eu podia querer ouvir naquele momento. Mas, claro, a realidade não é tão simples assim. Ele vivia uma situação financeira difícil naquele momento, então as coisas não foram tão fáceis no início. Foi tudo muito rápido e de repente percebi algumas características no meu então marido que eu nem sabia como lidar devido à nossa imaturidade. Sentia-me rejeitada quando tinha uma discussão com ele ou eu ameaçava ir embora para que assim ele pedisse para eu ficar e eu me sentir amada novamente. Tínhamos um padrão de briga que acontecia sempre do mesmo jeito. Nunca com motivo de fato. Era sempre por um detalhe. Um mal-entendimento. Mais tarde, quando comecei a minha busca de mudar a percepção do que eu vivo, olhar a situação dentro de um outro formato, buscar quais as feridas que estão ali sendo mexidas, é que conseguimos melhorar e muito a nossa forma de nos relacionar como um casal. Entendi que muitas vezes ele se calava porque se magoava, enquanto eu sempre achei que quando ele se calava era uma atitude fria e calculista. Risos. Essa definição faz parte do meu exagero com tudo, e então eu ficava sem chão. Podemos transformar a nossa realidade em algo leve e surpreendente e infinitamente mais simples, sem cobranças, exageros, melancolia e vitimização.
O primeiro e principal passo a ser dado é sair do julgamento, ou seja, não julgar o que vemos, as atitudes das pessoas, simplesmente entender o motivo que cada um tem para agir da maneira que age. Nossos padrões são aprendidos como mecanismos de defesa durante a infância e nosso crescimento. Nas nossas experiências sociais, na escola, em tudo que vivenciamos e como percebemos nossa realidade desde pequenos. Estamos sempre tentando provar para o mundo que somos bons o suficiente e que estamos à altura do que achamos que esperamos de nós. Ou então, temos medo de fazer qualquer coisa, porque tivemos as nossas atitudes reprimidas demais. Mas a questão é que realmente não precisamos provar nada para ninguém. Essa passagem pela Terra é para aprendermos a amar. Somos todos parte de um grande sistema de luz e amor, e quando nos libertamos das cobranças e das disputas, podemos perceber um mundo claro, cheio de amor e com incríveis realizações. Temos que perceber dentro de nós mesmos essa luz, essa sintonia com o universo, essa religação com o todo. A aceitação e o amor é a grande chave para mudarmos o nosso mundo. Foi quando meu primeiro filho nasceu que senti um grande pulso de vida, uma necessidade em doar tudo que eu tinha para ele, todo o amor que pudesse sentir, e de poder ser um presente para o meu filho, assim como ele foi um presente do céu para mim. Ficava um longo período olhando para ele quando dormia e imaginando como pode ter saído de dentro da minha barriga um nenequinho com uma vida própria, separada da minha, e ao mesmo tempo era uma extensão da minha vida. É muito mágico e me recordo de ter a sensação que naquele momento eu também estava nascendo para a minha vida, como se tudo que eu vivia antes de tê-lo em meus braços não tivesse tanto sentido até aquele momento. Eu ficava ansiosa em ser uma boa mãe. Afinal de contas, as crianças vêm sem manual de instrução, como dizia minha mãe. E aquele caminho eu mesma que teria que descobrir como trilhar. Minha mãe ficou apenas 5 dias comigo quando meu filho nasceu, entre o hospital e a chegada em casa. Ela sempre foi ocupada demais, trabalhava demais e eu sentia por não tê-la por perto. De certa forma, acho que sempre senti a ausência dela. Recordo-me dela falando: eu tenho que trabalhar para proporcionar uma vida melhor para vocês. Eu não tinha babá, morava longe da minha família, minha sogra não participava tanto quanto eu achava que ela poderia, porque a gente sempre acha que o outro deve fazer como achamos que ele deve fazer. Então, ela ajudava como podia. E ficamos eu e meu marido para descobrir como cuidar do nosso pequeno. Nessa fase também estávamos nos descobrindo um ao outro, mas acredito que pelo fato de termos apenas a nós mesmos, sem desmerecer a ajuda dos nossos familiares quando e quanto puderam dar. Foi um grande crescimento para o nosso relacionamento. Meu marido participava, me ajudava, gostava muito de cuidar do nosso bebê. Ele não estava vivendo uma fase profissional muito boa, estava encerrando um ciclo de trabalho, sem saber como seria o próximo. Na prática, estava desempregado. Eu acabava de mudar para a cidade dele e estava em busca de tentativas para iniciar meu trabalho. Na prática, desempregada. Então dá para imaginar a grande ansiedade que isso gerava para alguém já muito ansioso como eu. Tínhamos uma reserva financeira que estava se esgotando e as coisas tinham que acontecer. Muitas vezes ele não estava bem-humorado, nem tampouco disposto. Ele viveu nessa época um momento difícil e eu diria um princípio de depressão. Ele se culpava de não poder nos proporcionar uma situação financeira diferente e aquela dificuldade não fazia parte dos seus planos. Meu primeiro filho era muito ansioso, como já comentei, e comecei a tentar entender o que estava atrás dessa ansiedade. Certamente o fato de meu marido e eu estarmos ansiosos demais colaborava, e muito, para o quadro dele. Já fazia parte da bagagem do meu filho essa ansiedade. Foi assim que comecei a buscar ajuda para que meu filho pudesse se sentir melhor, mais tranquilo, sem a irritação que com frequência ele apresentava. Olhando para as características do meu pequeno, percebi então esse perfil de se sentir rejeitado.
ele sempre acabava criando quadros de irritação em vários momentos que me irritavam profundamente. E isso, de alguma forma, para ele fortalecia a sensação de rejeição. Quando nos sentimos assim, são essas situações que acabamos criando para vivenciar. Se nós nos sentimos rejeitados, criamos então diversas atitudes e pensamentos que reforçam essa sensação. Isso acontece de forma inconsciente, é claro, mas criamos a dor que conhecemos para continuarmos a senti-la de alguma maneira. De alguma forma, todos nós criamos para a nossa realidade a nossa dor conhecida, pois é ela que nos proporciona a sensação de bem-estar, porque essa dor faz parte do nosso conhecido. Quando entendi esse processo dele, ficou realmente mais fácil de ajudá-lo. Aos 3 anos de idade, ele já escolhia as próprias roupas, a maioria das vezes, inclusive as meias e cuecas. Me recordo que por muitas vezes, quando eu pegava uma meia para ele usar, ele falava, essa meia não. E essa fala continuava para todas as outras meias que eu pegasse. E isso realmente me tirava do sério. Porque para mim ele fazia isso somente para me irritar, até que eu respirava fundo e saía de perto, falando para ele fazer como quisesse. Muitas vezes ele acabava sem usar as meias. Isso acabava reforçando nele a sensação de rejeição, porque afinal de contas, quando eu saía de perto e o deixava contrariado, ele então chorava e sofria. Mas era a maneira que eu tinha como lidar com aquela situação naquele momento. Depois eu conseguia voltar e calçar os tênis ou pedir ajuda do meu marido para fazer isso e ele ficava sem as meias. Nessa época eu estava grávida do meu segundo filho e foi quando comecei a fazer as minhas sessões de terapia com a minha amiga Cristina Moraes. Foi realmente muito importante as questões que ela me ajudou a perceber. Me lembro de ter chegado no consultório dela me perguntando por que meu filho fazia isso. A resposta que eu tinha era que ele fazia isso só para me irritar. Foi quando ela pediu para eu mudar a pergunta de porquê e substituir para quê. Ela me disse para aplicar com meu filho a seguinte questão: para que ele faz isso? O que ele pretende conseguir com essa determinada ação? E daí adiante comecei a fazer esse tipo de questionamento sempre que ele repetia as mesmas cenas de contrariedade. Eram inúmeras cenas de contrariedade, e por menor que fosse o motivo, ele criava um cenário muito dramático. Se jogava no chão e realmente ficava muito nervoso. Parecia que ele não se lembrava de muita coisa. Uma crise de contrariedade dele que durava de 15 a 20 minutos. Quando passava, tinha a sensação que para ele parecia ter durado no máximo 2 minutos. Quando ele se acalmava, era como se aquela situação tivesse sido passageira. Para mim, parecia que tinha durado horas, e eu me sentia como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Era muito difícil administrar essas crises de contrariedade que ele tinha. Ele fazia tratamento com o pediatra de homeopatia e também tinha o pediatra alopático que o acompanhava. Sempre tentamos administrar essa alteração de humor do meu filho com homeopatia e soluções naturais, como fitoterapia. Mas realmente, quando eu comecei a rever a minha bagagem pessoal, foi que meu filho saiu desse padrão. Foi mágico e libertador. Claro que às vezes ele ainda fica irritado e contrariado, só que agora, quando isso acontece, dura apenas poucos minutos e logo sai do quadro de irritação. E agora eu também consigo reagir com mais amor e acolher ele nesse momento. O fato de eu me irritar com ele servia para alimentar a irritação dele. E quando comecei a trabalhar as minhas raivas, é que ele foi parando de ter as dele. Eu me irritava porque ele apresentava um quadro de raiva semelhante aos meus, então eu não conseguia lidar com aquela situação de outra maneira. Quando eu deixei de sentir aquela forma de irritação, ele também deixou. Tudo que ele precisava era se sentir amado e acolhido, para parar de agredir a ele mesmo, assim como todos nós. Claro que ele tinha amor o tempo todo, mas muitas vezes ele não sentia que era compreendido. Ele sentia-se rejeitado e tão contrariado que de alguma forma ele ficava preso no quadro de irritação
por diversos minutos. Foi quando eu parei de me irritar com ele e passei a conseguir abraçá-lo muito naqueles momentos. Ele começou a ir parando de apresentar esses sintomas, pois a partir desse momento ele parou de se sentir rejeitado, e eu pude então entender que não era uma atitude que ele tinha para me desagradar, e sim uma atitude que ele tinha por estar contrariado, frustrado, o que aumentava a sensação de rejeição, e ele precisava apenas de ajuda para sair daquela situação que sozinho não conseguia encontrar saída. Eu estava também realizando a leitura do livro Nutrição Cerebral e comecei a suplementar meu filho com vitaminas. No quadro de estresse não há absorção necessária de vitaminas, porque temos maior gasto energético. E também nesse quadro o indivíduo entra em proteção com todas as partes de seu corpo, e isso diminui a velocidade do crescimento. O texto abaixo retirei do livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Os hormônios de estresse contraem vasos sanguíneos de trato digestivo para priorizar pernas e braços. Sem um fluxo de sangue regular, os órgãos reduzem ações vitais, comprometendo as reservas do corpo ao interferir nas reservas de energia. Meu filho sempre foi miudinho e bem magro. Observei que, após sair desse quadro de irritação e estresse, e também com a suplementação de vitaminas, ele passou a dormir mais horas e teve um pico de crescimento de altura importante. Cresceu em 6 meses a média que era esperada para o período de 12 meses. Minha segunda gestação aconteceu numa fase mais tranquila e madura do meu casamento, e a chegada do pequeno Fabrício proporcionou muito amor no nosso lar. Esse pequeno foi um bebê muito tranquilo, comia e dormia bastante, sempre num ritmo de contemplar cada momento que ele vivenciava. Ele, sendo muito carinhoso e amoroso, me ensinou a demonstrar mais o meu amor e carinho para a nossa família. Ele trouxe muito carinho e amor também pelo Enzo, seu irmãozinho mais velho, e também ensinou o Enzo a manifestar de maneira mais leve todo o amor que ele tem dentro do seu coraçãozinho. Sinto-me feliz hoje em dia ao observar o meu filho mais velho, uma criança doce e inteligente e que agora consegue colocar suas reivindicações com tranquilidade, que brinca muito com o irmãozinho e alegra nossa casa. Ele nos ensinou muito e foi a minha grande motivação a me impulsionar nessa busca pelo amor e entendimento.